palavras paroxítonas terminadas em quê? R. Teve gente que só ficou balançando a cabeça. Tomara que na prova você também só fique balançando a cabeça, viu? Eu devo acentuar as palavras paroxítonas terminadas em quê? Além disso, eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em dita. Professor, que boba é dita? É benedita? É expedita? É hermafrodita? Não. Dita quer dizer ditongo aberto crescente. Calma. Ditongo aberto crescente, que nós vimos no primeiro tempo. O que é um ditongo aberto crescente? Semivogal mais vogal. Então, vou acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo, terminadas em PS e terminadas em ão. Lírio seria uma paroxítona terminada em quê? Ião é o quê? É um ditongo crescente. Tem ditongo crescente ali? Tem ou não tem? Então, leva acento. Prévia paroxítona terminada em ditongo, leva acento. Inclusive, se não tivesse acento, não seria prévia, seria o quê? Previa, por isso que deve ter acento. Árduo, paroxítona terminada em ditongo, por isso que leva acento. Água, paroxítona terminada em ditongo, por isso que leva acento. Bíceps e tríceps. Ambas são paroxítonas terminadas em quê? Tem PS ali? Então, leva acento. Inclusive, já aconteceu do aluno chegar e perguntar: ô professor, eu pensei que bíceps fosse uma palavra proparoxítona. Eu disse, com toda a paciência, ô filho da peste, se bíceps fosse uma palavra proparoxítona, ela seria separada assim. Concordam? Como é que eu iria ler? Bi, C. Por isso que não é uma proparoxítona. Beleza? Órgão, paroxítona terminada em tem ão ali? Então leva acento. Sótão, paroxítona terminada em ão. Leva acento. Beleza? Vamos fechar aqui esse primeiro pensamento, esse primeiro momento, ó. Olha a sincronia, olha a sincronia. Tá filmando ou é foto? Eu devo acentuar as palavras. Isso aqui presta não. Eu devo acentuar as palavras paroxítonas quando elas terminarem em quê? R-I-N-L-U-X, ditongo aberto, crescente, PS e ão. E tudo junto dá o quê? Rinlux de tapizão. Professor, tá bom, mas você disse que ia ficar fácil. Eu quero é moleza, eu quero é deitar na gelatina. Tem como facilitar mais ainda? Tem. Vou perguntar e gostaria que vocês respondessem. Agora respondam com a força da nota, tá certo? Ó. Atenção! Eu não esqueço não. Proparoxítona, eu digo o quê? Todas são, é só lembrar. Atenção! Eu não esqueço não. Proparoxítona, eu digo o quê? Todas são. E se for paroxítona, eu digo o quê? Vou de novo. Atenção! Eu não esqueço não. Proparoxítona, eu digo o quê? Todas são. Se for paroxítona, eu digo o quê? Rinlux de tapizão. Vamos ver quem tem ritmo? Ao vivo. Atenção, eu não esqueço não. Proparoxítona, eu digo o quê? Todação. Se for paroxítona, eu digo o quê? Rinlux de tapizão. É. Atenção, eu não esqueço não. Proparoxítona, eu digo o quê? Todação. Se for paroxítona, eu digo o quê? Rinlux de tapizão. É. A pessoa chegar em casa hoje, mago, né? Mãinha, olha, só fez um negócio tão bom. Agora, cuidado. Tem gente que chega em casa e estraga. Porque o professor fica em casa
inventando essas besteiras que é para ficar na mente. Mas tem gente que chega em casa e estraga. Rapaz, aprendi um negócio arretado para acentuar, nunca mais vou esquecer. O que foi? Atenção, eu não se esqueço não. Aí estragou tudo, né, velho? Tá? Então, beleza? Mas se a minha palavra nem for uma palavra proparoxítona, nem uma palavra paroxítona. Se ela for uma palavra oxítona. Eu vou acentuar as oxítonas quando elas terminarem em A, E, O, em, seguidas ou não de plural. Que foi, menino? A, E, O. Mas se olharmos aqui, observem que A, E, O são o quê? Vogais. Eu só vou acentuar as oxítonas terminadas em vogais ou terminadas em maracujá, araçá, gravatá, café, chulé, embaré, cabaré, cipó, giló, maceió, mossoró, refém, alguém, ninguém. Oxítonas terminadas em vogal ou terminadas em em. Aí vem a pergunta, aquela que você acabou comentando do Xerox. Alguém aqui já viu pitu com acento? Professor, final de semana eu tomei 3 latão e tinha acento. Pitu é uma oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U não leva acento. Por que então pitu leva acento? Porque é a marca. É o que nós chamamos de acento diferencial. Algumas palavras, elas têm que ser diferenciadas de alguma forma. Tá? Pitu é uma oxítona terminada em U. Se oxítonas terminadas em U levassem acento, tem uma palavra bem pequenininha, terminada em U, levaria acento e não leva. Não vou dizer qual é a palavra aqui, é uma palavra bem pequena, 2 letrinhas. Sabe? Levaria acento e não leva, apesar de muita gente escrever com acento. Escrever com acento. E é aí que eu entro numa seara bem interessante, justamente para chegar nos monossílabos tônicos. Eu sou de uma época que, assim, eu sou meio nostálgico para algumas coisas. Por exemplo, banheiro público. Na minha época, banheiro público era um local de criação poética, era um local de poesia, sabe? Escrevi e saí correndo, de quem está lendo. No banheiro, a vaidade se acaba, o mais fraco faz força e o mais forte se caga. Tinha isso no banheiro público. Aqui nesse banheiro você sente o beijo de Poseidon. E o beijo de Poseidon é uma sensação profunda. Quando bate na água e a água só fica na bunda. Sabe? Na minha época, banheiro tinha hieróglifos egípcios. Hieróglifos, símbolos maçons. Você chegava no banheiro, bicho. Aí tinha desenhado assim na parede do banheiro umas pirâmides, assim do Egito. Tinha umas pirâmidezinhas com um faraó no meio. E o sol nascendo assim na pirâmide. Hoje, banheiro, não tem mais isso. E nada contra, viu? Vou deixar claro, não tem um problema com sexualidade de ninguém. Sexualidade e opção sexual é igual roupa íntima, é sua. Só diz respeito a você. Quer ser hétero, seja, não seja chato. Quer ser homo, seja, não seja chato. Quer ser bi, seja, não seja chato. A opção sexual é roupa íntima, é sua. Ninguém tem nada a ver. Mas hoje... Vou apagar essa pirâmide para... Hoje, banheiro masculino, principalmente banheiro público, virou meio que um classificado gay. Rapaziada que já foi em banheiro de shopping, banheiro de bom preço, safadeza entre machos, moreno não sei o quê, passivo tal, não sei o que lá. Eu não sei se banheiro feminino tem essas coisas. Sei lá, briga entre pepecas, eu não sei se tem. Tem não, né? Mas banheiro masculino tem. Professor, e o que isso tem a ver com acentuação gráfica?
Em um determinado cursinho aqui da cidade, que por contrato eu não posso citar nomes também, né, eu falando desse assunto, aí o maluco fez, olha, vai lá no banheiro, professor, vê um negócio. Eu fui, ó. Eu fui no enterrado. Quando eu cheguei no banheiro, tinha escrito na parede. Turma para concurso, ó. Cursinho só para concurso, não é pré-vestibular nem colégio, não. No banheiro, escrito na parede. Estou a fim de dar ou... Aí colocou aquela palavra que eu não vou dizer aqui. E ainda colocou entre parênteses, na baixa. Na baixa. Aí uma outra pessoa com outra caneta, outra letra, colocou, deixa de ser burro. Aí colocou a palavra, tal palavra, não tem acento. Pois ele respondeu. Tem acento, sim, é um monossílabo tônico. A parede ficou parecendo um WhatsApp, a discussão se tinha acento ou não. Aí o aluno chegou para mim e disse, e aí, professor, tem acento ou não tem? Eu olhei nos olhos desse aluno e disse, foi você? Ele ficou vermelho. Não. Certeza? Ele, oxe, tenho. Aí, a discussão foi levantada em cima dos monossílabos tônicos. Aquelas palavras que têm apenas uma sílaba e são acentuadas. Os monossílabos tônicos só serão acentuados também se terminarem em vogal. A regra dos monossílabos tônicos é semelhante à regra das oxítonas. Lá, já, leva acento, pé, fé, nó, jó. Agora, por exemplo, um indivíduo sem roupa, ele está o quê? Nu, leva acento? Não, então a outra também não leva. Li, do verbo ler, no passado, li, leva acento? Não. Os monossílabos tônicos só serão acentuados com base na mesma regra das oxítonas, terminados em A, E, O. É como pronto. Coco com acento, bicho. Acho que todos aqui já viram. Coco é uma paroxítona terminada em O. Paroxítonas terminadas em O não levam acento. Só que tem gente que, além de matar a gramática, além de assassinar a gramática, ainda esquarteja e toca fogo. Faz isso aqui, ó. Acho que todo mundo já viu coco, 2 acentos. Meu Deus do céu. Não confundam coco com cocô. Cocô é uma oxítona. Cocô leva acento. Coco não leva acento. Quer perguntar, Mago? Pergunta aí. Trocando o WhatsApp. Então, leva acento. Porra, Márcio, eu tento defender, mas às vezes fica complicado. Então, não leva acento. Pronto, deixa eu usar um exemplo bacana aqui. Não é merchandise, apesar de funcionar muito bem como merchandise, e o Jales me dá espaço para isso, mas o objetivo desse adendo que eu vou tecer não é merchandise, né? Acho que boa parte dos alunos aqui que já estão comigo sabe que o professor tem uma matéria isolada, tem um cursinho de matéria isolada, curso básico e tal. E normalmente eu compro as coisas lá para o meu cursinho, não vou dizer o nome do supermercado para não ser antiético, mas eu faço compras lá para a minha isolada em um supermercado que fica próximo à antiga Polícia Rodoviária Federal, que vende tudo no atacado, sabe? E assim, eu compro porque lá vende granel, caixa de copo, fado das coisas. Para mim é mais interessante comprar as coisas lá. E assim, ó, o pessoal escreve errado lá. Eu já vi abacaxi com 2 S, frango bovino, acho que era fígado bovino, era frango bovino. A última que tocou no coração do professor foi porque eu vi, olha, Azulino, eu vi o cara escrevendo. O cara pegou o piloto, aí escreveu. Quando ele escreveu, foi mesmo que um tiro no fígado. Fiz assim. Aí eu chamei o cara e disse, ô Moral, que palavra é essa aqui? Só que eu estava destransformado, né? Estava de bermuda, camiseta, sandália. O cara olhou de cima a baixo.
Melancia, velho. Sabe ler, não? Eu disse, não, pô, lê aí na moral, lê aí. Aí ele fez, melancia. Por quê? Aí eu disse, ó, bicho, não leve a mal não, pô. Mas melancia não tem acento não. Porque com acento fica melância. Aí ele olhou para mim, olhou para a palavra, deu para ler nos lábios dele, ele lendo a palavra, sabe? Olhou para a palavra. Aí ele olhou para mim, olhou para a palavra e... Rapaz, os caras são foda, né, velho? Que os caras, bicho, que acaba de perda, não sei, rapaz, esses caras são foda, né, velho? Certo? Apaga aí para os caras não ver, né? Esses caras são foda. Aí o cara apagou. Depois eu vou ver lá. Não tem acento. Não tem. Não fica melância. É como, por exemplo, regência e regencia, secretária e secretaria. Então, cuidado para não acentuarem onde tem. É como ali, cocô. Tem gente que toma água de cocô, leite de cocô, peixada no molho de cocô. Teve muita gente na Semana Santa, peixadinha no molho de cocô. Então, cuidado, viu? Então, ó, para fechar... Sim, seriam os acentos diferenciais. Não, depende. Vem sem acento singular. Vem com acento plural. Oi? Porque não é tônico. Os monossílabos tônicos só são acentuados. Esse aqui, A, E, O. O em não se enquadra. Não. Só A, E, O. Isso. A regra dos monossílabos só são essas três aqui. Certo? Chegamos! Só para fechar aqui, olha. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Paroxítonas, terminadas em UM, RI, N, L, U, X, de tongo aberto, PSão, que é o famoso rim-lux de tapizão. E as oxítonas terminadas em A, E, O, N. Chegamos no hiato. Eita! Já notaram, olha como é interessante. Já notaram que alguns hiatos são acentuados e outros não? Porque, por exemplo, KI leva acento e KIR não leva. Se ambos são hiatos. Por que, professor? Alguns hiatos, eles são acentuados e outros hiatos não são acentuados. Já pararam para pensar? E é aí que nós tecemos mais um adendo, mais um motivacional. Como eu falei agora há pouco, não é segredo que o tio tem uma isoladazinha tal de português. E eu vejo muito os alunos chegando para mim dizendo o seguinte, professor, eu não gosto de português, bicho. Eu não vou mentir não gosto não. Eu não gosto, primeiro aquele aula de interpretação de texto, que às vezes eu respondo jurando que está certo, quando vai no gabarito está errado. E eu sou obrigado agora a pensar da forma que o autor quer? Oxe, não é o que eu penso não? Não. Senão não seria interpretação, seria opinião. Se é o que você pensa, é a sua opinião. Interpretar é a capacidade que você tem de raciocinar em cima de pensamento de terceiros. Né? E eu vejo o seguinte, essa foi uma das minhas grandes missões dentro da docência. Muitos alunos aqui, vai se emocionar, né, Yuri? Dos grandes objetivos do professor é a questão da docência. Por quê? Vou provar a vocês. Existe uma teoria chamada teoria do estupro mental. Tenha calma, ela olhou assim. O que é a teoria do estupro mental? Muitas pessoas aqui já se sentiram estupradas mentalmente. E deixa eu colocar aqui a ideia da metáfora aplicada. A docência é uma área muito vaidosa. O professor ele é um profissional muito vaidoso. E não falo fisicamente não, dá para ver, né? É um profissional intelectualmente muito vaidoso. E tem professor que se perde nessa vaidade. Como assim se perde nessa vaidade? Começa a utilizar uma linguagem muito hermética, começa a falar muito complicado. É bonito quando você utiliza aquele vocabulário muito rico, muito prolixo, mas às vezes acaba afastando o candidato da matéria. Vou explicar mais ou menos. Pega aquele cara que fala difícil, e o aluno, o corpo fala. O corpo fala, existe a cruzada de braços de quem está entendendo? Tem aqui, ó.
E a cruzada de braços, não estou entendendo porra nenhuma. Que é aqui? Aí o professor começa, pô, aluno. Desenrolado, né, velho? Tá entendendo? Aí seu colega faz, rapaz, porra nenhuma, você também não. Aí termina a aula, quando termina a aula, sua autoestima vai lá para baixo. Não sei se alguém aqui já passou por isso, eu acredito que sim. Aí o cara disse, oxe, meu irmão, tu é doido, eu vou desistir, velho. Vou pegar meu dinheiro de volta. Por quê? Oxe, meu irmão, eu pensei que eu tava ruim, velho. Eu tô pior, tô péssimo. O cara passou 3 horas lá falando, eu não entendi 10 minutos. Falou uma farmácia, eu não entendi um sorrisal. Acaba afastando. Aí a autoestima vai lá para baixo. O aluno, por isso que eu digo que é a teoria do estupro mental, ele fica forçando o assunto a entrar na mente. Sabe quando você quer fazer força para tentar entender alguma coisa? Aí dá aquela angústia. Não estou entendendo não, velho. Aí o aluno às vezes puxa a responsabilidade para ele. Será que sou eu o problema? E não é o candidato. O aprendizado, e levem isso para vocês, por isso que o PhD está crescendo. A equipe ela é muito retilínea nesse pensamento. O aprendizado ele tem que ser algo gradativo, sequencial e coerente. Você não precisa fazer força para aprender, você tem que aprender de maneira tranquila, de maneira natural. Vou mostrar a vocês o que acontece. Já pensou se eu saio um churrasquinho, diz aí um churrasquinho bem popular. Na Maria é bacana, bem popular, mas bem remoso. Do Edson. Ainda existe o churrasquinho do Edson? Abriu de novo. Churrasquinho do Edson, será? Eu já vi na internet os caras falando que era pesado, né? Chego no churrasquinho ainda vou pior isso aqui da Praça da Faculdade. Chego, né? Que ali você compra carne de porco e já vem até com prestobala, que é para tirar os pelinhos, né? Ali o bicho pega. Chega no churrasquinho e diz... Eu chego no churrasquinho, paro o carro. Boa noite. Aí o cara, e aí? Indivíduo, ficaria imensamente satisfeito se você pudesse me fazer a fidalguia de me informar quanto me cobrarias em remuneração monetária para me servir um apetrecho munido de carne bovina, ao qual sacei parcialmente meu apetite, acompanhado de uma bebida etílica que me deixe no leve estágio de letargia. O cara vai dizer, você, o seu. Você. E às vezes o cara usa uma linguagem não verbal. Olha. Gramaticalmente eu falei perfeito, mas observem que a mensagem não chegou no receptor. Então, nada adianta. E isso acontece muitas vezes no processo do aprendizado. E quebra o candidato. Aí o professor cai naquela máxima. Rapaz, aquele professor é bom, pô, mas